Que bênção, hein, irmãos? Que bênção. Tema da palavra de hoje: renovando a paixão pela igreja. E o texto bíblico aí está, Efésios capítulo 5, versos de 22 a 30. O texto começa dizendo assim: Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Maravilha, irmãos, que bênção. As palavras que acabo de ler foram escritas nos primeiros anos da década de 60 do primeiro século. Paulo provavelmente estava na sua primeira prisão em Roma. E o que me chama a atenção é que ele fala da igreja com um sentimento tão profundo de amor. Há no coração do apóstolo Paulo uma paixão tão grande pela igreja, que poderia, quem sabe, até ter sido destruída, porque ele estava preso, e aquele poderia ter se tornado um momento de revolta. Afinal de contas, ele estava pregando o evangelho, e era esse o prêmio que ele estava recebendo. Quem sabe até decepcionado com Deus, por ter proporcionado ou estar permitindo que ele estivesse passando por tamanha dificuldade. Mas não, a crise, a dificuldade, a prisão do apóstolo Paulo não silenciou o amor que ele tem pela igreja, irmãos. E eu não sei qual sentença, aos seus olhos, é mais apaixonante no texto que acabei de ler, mas vou dizer aquela que alcança o meu coração. É quando a Bíblia diz assim: Cristo amou a igreja. Você pode dizer isso comigo? Cristo amou a igreja. Esta frase ela é tão poderosa, porque quando se levanta alguém desigrejado, sabe, e às vezes aponta as falhas do povo de Deus, a hipocrisia no meio do povo de Deus, só tem uma resposta, irmãos: Cristo amou a igreja. Quando me sinto cansado, e às vezes, quantas vezes, meu Deus, pensando em desistir, sabe o que é que me vem ao coração? Cristo amou a igreja. Quando eu olho para o povo de Deus e vejo algumas pessoas, não são muitas, viu? São poucas, pouquíssimas, raras, pessoas difíceis de serem amadas, pessoas difíceis de estabelecer relacionamento. Sabe o que é que me vem ao coração? Cristo amou esse povo, Cristo amou essa gente, Cristo amou essa igreja, Cristo amou essa igreja. E aqui, se você ler como nós lemos há pouco, o versículo de número 22, talvez escape-nos aquilo que é o propósito do apóstolo Paulo. Porque neste capítulo, o que eu percebo é que ele está trabalhando com o que eu chamo de o princípio da imitação. Por quê? Veja o primeiro verso deste capítulo, o que é que ele diz? Ele diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Estão vendo aquela palavra ali, imitem-no? Isso tem a ver com imitai, quer dizer reproduzir o comportamento de alguém, suas falas, seu jeito de andar. Isso faz parte inclusive de grupos de teatro. Não sei quem já teve a oportunidade de estudar teatro. É a partir daí, da construção de um personagem, e você escolhe alguém e reproduz aquele comportamento. Eu às vezes já encontrei gente assim no meio da igreja, acampamento de juventude, normalmente pastores eram imitadas. Pois bem, não é só imitar, mas vejam esta outra expressão, por favor: como filhos. E aqui a ideia ainda se torna mais íntima. Sabe aquele momento em que você percebe o seu filho fazendo do mesmo jeito, comportando-se do mesmo jeito, repetindo algumas atitudes que são características suas? Aí o texto está dizendo: olha, não é um ator, é um filho, é fruto da intimidade, é a ideia de ser parecido, de ser semelhante. E olhem o grande desafio, porque isso é para ser feito em tudo, em todas as coisas. Eu quero ser parecido com o meu Senhor. Se não for bastante, veja o versículo de número 2. Ele diz assim: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Grife, por favor: seguindo o exemplo de Cristo.
Ora, se ele estabelece o princípio de imitação nos versos 1 e 2, e depois no verso que lemos inicialmente, lá no início do texto, quando trabalhamos, o versículo de número 22, ele diz que Cristo amou a igreja, qual seria a intenção do apóstolo Paulo? O que ele está dizendo? Que se Cristo amou a igreja, eu preciso amar esta igreja. Eu preciso que o meu amor pela igreja seja fruto também desta imitação. Eu separei aqui um vídeo, é um vídeo antigo, viu? Não sei se você já teve a oportunidade de vê-lo. Uma campanha que aconteceu na Austrália, mas onde essa imitação do comportamento de um pai fica muito nítido. Acompanhe, por favor. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rug Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? she's No. crying. She cries when she's laughing. Get that thing. Not that thing to me. Not that thing to me. Fat bloody fingers are sucking your soul. Consegue entender então o que significa esse processo de imitação? Esse princípio da imitação? Eu não sei o que mais lhe chamou a atenção no vídeo, mas a minha responsabilidade é tremenda, irmãos. Sabe o que a igreja quer ver no seu pastor? Não são belos sermões, irmãos, mas o exemplo. Sabe o que a igreja quer ver no seu pastor? Não é um belo discurso, não é uma bela capacidade, uma excelente capacidade de administração, de resolução de conflitos, uma sabedoria enorme ao aconselhar. O que a igreja verdadeiramente espera do seu pastor é exemplo. E isso não é diferente no seio familiar. Isso não é diferente, irmãos, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ainda estava no seminário quando fui apresentado ao trabalho de Martin Buber. O professor Merval Rosa era apaixonado pelo Martin Buber, o filósofo das relações e do diálogo. Algumas frases deles, para mim, são maravilhosas. Por exemplo, quando ele diz: o ser humano se torna eu pela relação com o você. Ou quando ele diz que toda a verdadeira vida é encontro. Ou ainda quando ele diz: não fale muito sobre a sua fé, mas viva de tal maneira que outros o perguntem pela sua fé. Mas no livro Eu e Tu, fica consagrado aquilo que ele... Pode avançar uma vez. Aquilo que ele chama de relação. Ele diz que existe uma relação chamada eu-coisa e uma outra relação chamada eu-outro. Segundo Buber, dois verbos devem determinar essas relações, devem estar presentes. Na relação eu-coisa, o verbo usar; na relação eu-outro, o verbo amar. E segundo ele, o que a gente tem feito é uma espécie de inversão. Pode avançar. Isso. E então começamos a dizer: eu amo a coisa e eu uso o outro. Tudo bem até aqui? Mas sabem o que comecei a fazer? Eu comecei a pensar em uma outra relação. Essa relação, eu e igreja. E eu vou colocar os dois verbos ali. Primeiro, o verbo usar. Posso dizer-lhes, há pessoas que usam a igreja. Chama minha atenção, por exemplo, que o mercenário, ele usa a igreja como fonte para obter dinheiro e explorar os fiéis.
Quer saber mais? O hipócrita usa a igreja como se fosse uma plateia para aplaudi-lo quando ele ficar de pé, orando nas esquinas das praças. O arrogante, ele usa a igreja como se fosse um disfarce para a sua soberba. O intolerante, ele usa a igreja para condenar o próximo. O manipulador, ele faz isso para controlar os que estão em desespero. É por isso que eu quero lhes dizer, há um outro verbo, e o verbo é o verbo amar. E querem saber essa questão do verbo usar? Avança uma vez, por favor. Esse verbo usar, irmãos, só há um que pode usá-lo em relação à igreja. Deus é quem pode usar a igreja, Deus é quem usa a igreja, Deus é quem usa a minha vida. Por isso, quando eu venho para celebrar ao Senhor, eu não posso me portar como se fosse um cliente, usando essa estrutura, quem sabe, para satisfazer alguns dos meus desejos, algumas das minhas necessidades. Isso aqui, gente, é lugar onde a gente cria raízes, memórias, é gente em que nós somos desafiados a amar. E alguém poderia me perguntar, mas como alguém pode amar uma igreja? Aquele que diz amar a Cristo, que é o cabeça da igreja, precisa amar o seu corpo, que é a igreja, Posso lhe fazer uma pergunta? O que eu mais amo em minha igreja? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? O que é que você mais ama na vida dessa comunidade? Fico imaginando que alguém pensou em que, deixe-me ver, no meu ministério, no prazer que eu tenho de, por exemplo, de participar do coro da igreja. Eu amo os cultos, eu amo os sermões, eu amo as viagens missionárias, eu amo o trabalho social. Eu não sei, mas eu gostaria de saber. E sabe como é que a gente vai fazer isso? Já ouviu falar da técnica do cochicho? Cochicho é com a pessoa que está ao seu lado. O que você mais ama? Pastor, mas eu não sou dessa igreja. Tem problema não. Pense na igreja onde você congrega. O que mais lhe... Sabe aquela coisa que você não sabe viver sem? Você tem saudade quando não participa, não se envolve. Conversa aí, conversa, não tem problema não. Pastor, mas a gente vai conversar no meio do culto. Não se preocupe que hoje, exclusivamente hoje, e somente hoje, não será pecado. Não será pecado. Gosto de cantar, das canções. O que mais? Gosto dos pastores. Pastor também. O que mais, gente? O que mais? Gosto. A gente ama a igreja, sabe, irmãos, quando a gente de alguma forma celebra essa convivência com alegria. A gente ama a igreja quando a gente não machuca a igreja. Quando a gente não fere a igreja, quando a gente não fala mal da igreja, quando a gente não fala mal das lideranças da igreja, quando a gente não promove divisões, grupos, sabe, partidos. A gente ama a igreja quando a gente enche a boca lá fora para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas através de sua comunidade, dos nossos momentos e oportunidades de servi-lo. Eu vou repetir aquela frase: Cristo amou a sua igreja. Cristo amou a igreja. Agora tem uma coisa, viu? Não existe igreja perfeita. Não existe não, pastor? Pastor, eu estou frequentando aqui, pensei que havia encontrado uma igreja perfeita. Sai correndo. Antes que você se frustre, se decepcione, saia daqui correndo. Não existe igreja perfeita. Aliás, sobre isso, eu quis até transformar isso em uma... Aliás, nós temos tão bons artistas que eu poderia ter realmente feito isso, mas não fiz. Vamos fazer o seguinte, escutem. Alguém escreveu um texto que bem poderia fazer parte de um drama, de uma apresentação. Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele. Graça e paz, graça e paz. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas estou precisando de sua ajuda. É que ando decepcionado com muita coisa na minha igreja e estou à procura de uma igreja perfeita. Estou pensando em congregar em Corinto. Eu digo ou você diz? Ela é uma boa igreja? Olha,
A igreja de Corinto tem grupinhos, inveja, contendas, brigas que vão parar nos tribunais de justiça e até alguns fornicadores. Tá. E a igreja em Éfeso? É uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. E se eu congregar em Tessalônica, o que acha? Bom, lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. Tá difícil, hein, Paulo? Fale-me sobre a igreja de Filipos. Filipos até que é uma igreja muito boa, mas tem duas irmãs, a Evódia e a Sintique, que se desentenderam e estão sem falar uma com a outra e já faz muito tempo. Então eu acho que eu vou mudar para Colossos e começar a frequentar aquela igreja. Olha, em Colossos tem uns hereges que estão tumultuando o ambiente, estão até cultuando anjos. Que coisa! E se eu for para a igreja dos Gálatas? Bom, é bom ter cuidado. Lá tem alguns crentes se mordendo e devorando uns aos outros. E agora, como faço, Paulo? Você precisa entender que não existe igreja perfeita. Há muitos crentes genuínos que estão em processo de aperfeiçoamento e outros muito imaturos. Meu conselho é que você não desista de procurar uma igreja perfeita e passe a procurar uma igreja com líderes sinceros e que estejam bem firmados na sã doutrina. Não deixe de congregar. Abandone esta mentalidade de cliente. Coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Não sei quem escreveu, sabe? Mas se você um dia encontrá-lo, diga que eu gostei muito. Diga que eu gostei muito. Mas deixe-me voltar ao texto. Lembra-se do versículo 25? Segunda parte do verso 25, primeira parte do versículo 26 está escrito assim. Aquela declaração primeira que nós já repetimos, que Cristo amou a igreja. E aí o texto diz que Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa. Observe, a fim de torná-la santa. Ora, se Cristo se entregou por ela a fim de torná-la santa, o que é que isso significa, irmãos? Que Cristo não se entregou por uma igreja perfeita. Fica claro isso? Deixa-me dizer outra coisa. Com isso eu chego à conclusão que aquela igreja não era uma igreja de santos, era uma igreja de quê, irmãos? De pecadores. E igreja, portanto, irmãos, é esse lugar para pecadores. Mas como se faz este processo? Versículo 26, agora só na sua segunda parte, quando ele diz, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então deixa eu entender, esta igreja de pecadores, como é que ela se torna santa, irmãos? Por meio da palavra. E aqui deixe-me dar-lhe uma palavra de exortação. Não são métodos, irmãos, não são encontros de final de semana. Há comunidades hoje que respiram a santidade de 3 dias, de imersão, prometendo que a criatura entra pecador e sai com asas de anjo. Se duvidar, é capaz de sair voando, quando acabar o encontro. Sabe, não são encontros de final de semana, não são estruturas, irmãos. Deus purifica a igreja pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua palavra. E olha que é um processo, não é lavando com a palavra. Você já foi lavado com a palavra? Gente do céu, tem horas que eu sou confrontado, você é confrontado, e você percebe claramente a ação da palavra de Deus, como água lavando, purificando a minha vida e a sua vida. E aí vem uma coisa linda no texto, passa por favor. Assim Jesus o fez, para apresentá-lo a si mesmo como o que, irmãos? Veja aquela destaque, por favor. Igreja o quê? Diga de novo, igreja? Posso perguntar o que é que há de glorioso dentro de uma igreja, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é que há de glorioso dentro de uma igreja? Você? Não, você não. O que é que há de glorioso, irmãos? A presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. É isso que há de glorioso. É por isso que uma igreja gloriosa é aquela que age, vive como reflexo da glória de Deus.
Mas o texto ainda vai mais longe. Avance uma outra vez. Observe aquilo ali. Avance uma segunda vez, por favor. É uma igreja gloriosa, é uma igreja o quê, irmãos? Sem mancha. Onde é que você escuta muito essa expressão sem mancha na Bíblia? Alguém lembra? Quando a Bíblia trata do quê? Dos sacrifícios. Então, o animal que era apresentado a Deus em oferta, ele precisava ser imaculado, ele precisava ser sem mancha. Eu não sei se alguém aqui já teve trabalho de tirar mancha em alguma peça de roupa, hein, irmãos? Dá um trabalho, né? Tem uns produtos, eu não vou fazer propaganda não, que são bons para isso, né? Que são bons para isso. Tira a mancha. Tira a mancha. Mas houve um tempo que era aqui, olha nos dedos, não era, gente? Batendo na pedra, batendo na pedra, e era ali. Até a mancha sair. Essa mancha tem que sair, essa mancha tem que sair. Sabe o que é que eu observo, irmãos? É que quando o texto fala sobre essa igreja sem mancha, é uma igreja digna de ser oferecida a Deus. Sem mácula, sem mancha. Ainda está manchado, é? Deixa eu lhe dizer. Continua. Porque a purificação pela palavra, o Senhor vai remover todas as manchas. Todas as manchas serão removidas. E há um outro detalhe para mim aqui, tão belo. Avança, por favor, mais uma vez. Sem o quê, irmãos? Esse é o sonho, né? Tem alguns aqui, tem um negocinho. Acho que os irmãos e irmãs não sabem o que é botox, não é, irmãos? Ninguém nunca ouviu falar nesse negócio. Mas tem uns negócios que funcionam, né? Para tirar ruga, disfarçar aqui. Tem uns cremes, tem um não sei o quê. Mas notem. O que significa uma ruga de expressão, uma ruga no rosto? Meu Deus, é algo tão belo. Se você olhar por outro lado, é a marca do que, irmãos? Do tempo, das experiências vividas. E aqui eu me lembro de um paleontólogo chamado Pierre Teilhard de Chardin. Ele, eu acho que foi em 1900 e qualquer coisa, lá em Pequim, ele fazendo uma palestra, uma conferência. Ele disse o seguinte, olha... Estão vendo essas flores, um arranjo? Se você encontrar num arranjo um galho quebrado, sabe, uma folha murcha, isso pareceria estranho. Mas se você sair daqui, procurar uma árvore qualquer, e encontrar um galho quebrado, uma folha seca, você não vai absolutamente questionar por que esta folha está murcha, por que está ressecada, por que esse galho quebrado. E ele diz, a explicação é simples, é que buquê é artifício, e planta é vida. É por isso que quando o texto sagrado vai falar sobre ruga, ainda que eu esteja elogiando as rugas, sabe o que ele está dizendo? É que a igreja passa pelos séculos, irmãos. 2000 anos de igreja. Mas essa igreja, esse povo não envelhece, irmãos. Não há marca deixada pelo tempo. Igreja vai ser apresentada sem ruga. Eu fico preocupado quando a igreja começa... Sabe quando é que uma igreja envelhece? É quando ela não consegue olhar para frente. É quando vive de passado. Sabe quando é que você envelhece na fé? É quando você, para falar de sua experiência com Deus, precisa voltar à sua juventude. É quando você, para falar de seu ministério, você precisa parar, pensar e identificar lá atrás quando foi que você esteve envolvido. Aí a gente envelhece, irmãos. É por isso que a igreja vai ser apresentada sem ruga. E que coisa linda. Olha, avance mais uma vez, por favor. Avance uma segunda vez. Olha, se não for bastante isso, ele ainda diz, olha, sem qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Sabe qual é o seu problema? É que você quer uma igreja assim agora, aqui. Mas nessa igreja você não entra, nem eu. Porque aqui estou eu com as minhas manchas. Aqui estou eu precisando ser ainda purificado pela água da palavra do Senhor, banhado. Aqui estou eu cheio de rugas, irmãos. Esses dias eu dizia a Cláudia, meu Deus, as marcas de expressão estão... Não fica olhando depois quando eu sair daqui para ficar olhando para mim, observando, não. Que isso é feio. Que isso é feio. Mas já percebeu? Isso, meus irmãos, está reservado para a eternidade. E sabem por que Jesus está trabalhando com a sua igreja assim? Não é para atender o seu desejo ou o meu desejo. Veja o que diz o versículo 27. O que ele faz, ou por que ele fez, ou por que ele está fazendo?
para apresentá-la a si mesmo. É para Ele, irmãos. É para Ele, não é para você, não é para mim. Ah, o culto está sendo celebrado? Não é para você, é para Ele. Essa igreja, sabe, que vai ser apresentada, aí ele diz, é porque o Cristo quer a sua igreja ao seu lado, essa igreja pura, santa. Aliás, eu volto no texto anterior, quando dizia assim, santa e sem culpa. Santa e sem culpa. Ah, pastor, mas eu me preocupo tanto com essas dificuldades que a gente vive. É tão difícil o relacionamento, às vezes eu me sinto espremido. Tanta gente que eu olho assim e digo, o que é que essa criatura está fazendo aqui? Deixa eu só lhe lembrar, Jesus nos falou sobre isso. Lembra da parábola da rede? Lá em Mateus capítulo 13, que ele diz que o reino é como uma rede que arrasta todo tipo de peixe. Tem uns peixes, irmãos. Eu só lembro daquele Niquim, lembram? Que a mão do pastor, o braço ficou inchado, um tempo enorme, de muita dor, de muito desconforto. Tem uns peixinhos, sabe? Tem uns peixinhos. Aí eu me lembro da grande filósofa Dory, quando ela dizia, continue a nadar, continue a nadar. Está achando ruim? Continue a nadar. É como se estivesse Jesus dizendo a mim e a você, que a convivência dentro de uma rede apertada, com peixe de todo tipo, faz parte do processo de purificação desta igreja. Ah, pastor, mas é muito complicado, a vontade que eu tenho é de sair arrancando. Peraí, lembra da parábola do joio e do trigo? O que foi que ele disse sobre isso? Não arranque não, porque eu não mandei você arrancar. E na hora que você for arrancar, é capaz de você tirar trigo junto com o joio. Aprenda a conviver com isso. Se você só quer gente perfeita ao seu lado para conviver com você, a igreja certamente vai ser para você um grande desafio. Mas Jesus nos advertiu, se não for suficiente, ah pastor, mas eu tenho escutado tantos escândalos. Ah, peraí, é escândalo que você está lembrando? Mateus capítulo 18, o que é que Jesus disse? Que é até necessário que escândalos aconteçam, mas ai, através de quem as coisas acontecerem. Ah, por isso não fica botando a mão na cabeça, ah, meu Deus, quantos escândalos. Está escrito, Jesus nos advertiu quanto a isso. Ah, pastor, mas tem tanta gente falsa. Peraí, nunca ouviu falar de lobo em pele de cordeiro? Jesus também falou isso com você e comigo. Ah, meu Deus do céu. Agora, tem uma coisa que você não pode esquecer. Sabe qual é? É quando Jesus disse o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ame a sua igreja. Sabe, ontem eu não sei quantos estiveram aqui, mas quem aqui esteve, ouviu uma declaração de amor por esta igreja absurda. Absurda. Aqui estavam o Lindalci, o Francisco, e à medida que eles falavam, era fácil perceber o carinho daqueles dois com a sua igreja, com os pastores da igreja. Ah, pastor, mas esse tipo de discurso, gente, Cristo amou a igreja. Quer saber? Ame a sua igreja. Isso que a gente vive hoje aqui, irmãos, foi resultado de gente que amava esta igreja. Houve uma geração, meus irmãos, que olhava para a igreja, gente que não gostava nem de sair da igreja dia de domingo para ir para outra igreja. Eu não sei celebrar culto em outra... É de um tempo assim, irmãos. Hoje tem um cardápio, não sei para onde é que eu vou hoje. Não sei se eu quero ouvir um louvor, eu gosto muito do louvor dessa comunidade. Mas não gosto da palavra. Eu vou fazer o seguinte, vai chegar o dia em que alguém vai chegar na hora do louvor em uma igreja, corre e vai para outra ouvir a mensagem, deixa os filhos numa outra que tem uma estrutura de apoio bom para as crianças. Eu não sei como é que vai acontecer isso. Posso lhe dizer, ame a sua igreja. Deus plantou você aqui. Foi aqui que você conheceu a palavra. Eu sei que às vezes eu encontro tanta gente que conheceu a palavra aqui, está em outros lugares. Nós somos missionários, não é, irmão? Nós somos missionários. Ame a sua igreja. Fale bem da sua igreja. Fale bem das pessoas. Profetiza. Se não for verdade, profetiza que um dia chega. Irmãos. Ame a sua igreja. Ame, eu repito, ame a sua igreja. E quer saber mais?
Ah, pastor, eu queria tanto estar no meio de uma igreja santa. O que é que você tem que fazer? Santifique-se. Meus irmãos, essa igreja será santa na proporção que cada um de nós assumir um compromisso com a santidade. Pastor, eu queria tanto a igreja missionária. E qual é o seu envolvimento com missões? Ah, pastor, eu queria tanto ver a igreja explodindo, com gente se decidindo. Quantos você tem trazido para Jesus? Ah, pastor, eu queria tanto numa igreja de oração. Tá, mas qual é o ministério de intercessão que você vive? Ah, pastor, eu queria tanto uma escola bíblica dominical forte, tá? E você está ensinando, faz parte de uma classe. Você faz parte desta comunidade, desta igreja. Por isso, santifique-se. E quer saber? Permita-me terminar lhe desafiando. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Quando nós ouvimos aquela história de Estevão com o rosto, sabe? Moisés também passa por isso, né? O rosto brilhando, resplandecendo. Gente, resplandeça a luz de Jesus em sua vida. Resplandeça. Permita, sabe, que você seja como um espelho. E aí vem a canção, né? Que reflete a imagem do Senhor. Eu não sei se você já foi em circo onde tinha aquele negócio de espelho, né? Tem uns espelhos que deixam a gente gordo, tem espelho que deixa a gente magro. Não tem umas coisas dessas, né? Cuidado com o que é que você está refletindo, viu? Eu tenho uns espelhos assim ameaçados, não tem, irmão? Uns espelhos ameaçados. Nós estamos aqui para refletir a glória do nosso Deus. Ele amou a sua igreja. Sabe o que hoje eu quero lhe desafiar? Permitir, sabe, que essa experiência de renovação da sua paixão pela igreja não escape. Eu vou falar com os irmãos. Eu pensei em não falar, porque eu não quero assustar ninguém, nem criar. Não estou sendo místico, não, sabe? Mas tenho, acho que umas 2 semanas, eu tenho conversado com a Cláudia. Porque tudo que tem acontecido neste lugar, em nossas vidas, para mim fica claro que tem o dedo do Senhor. Sabe, meus irmãos, tudo quanto tem acontecido, gente que tem se colocado à disposição do serviço de Deus. Você, apaixonado pela igreja, participando das celebrações, Deus está agindo neste lugar. E sabe qual foi a minha preocupação há 2 semanas atrás? Sabe aquele sentimento? Deus me chamando para me santificar em favor da igreja. Orar em favor da igreja. Eu tenho, irmãos, a plena consciência. Eu tenho a plena consciência de que o inimigo, ele não se agrada de ver o povo de Deus crescendo, vibrando, apaixonado, envolvido. E sabe o que eu tenho sido desafiado nessas 2 semanas? É de orar incessantemente pela equipe de ministério de nossa comunidade, pela sua vida, porque nós precisamos estar preparados para dificuldades que possam surgir. Eu vou repetir. Eu quero lhe convocar a orar pela sua igreja, para que aquilo que o Senhor está operando em nosso meio continue para a glória dele e tão somente para a glória dele. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Eu vou repetir. Cristo amou a sua igreja. Por isso, ame a sua igreja.